Hoje, segunda-feira, temos um encontro marcado e o Enfoco começa cheio de novidades. O Enfoco está no ar e no programa desta semana estaremos em foco em O futebol dos alunos, a segunda edição da Semana da Saúde, os LRDs escritos por nossos professores. os fóruns de Libras e negócios. Você vai descobrir junto com a gente quem foi o professor Brian McComish. Você vai conhecer o Cinema de Poesia, um projeto do professor André Escucato. E uma exposição sobre os perfumes mais famosos do mundo, os franceses. E uma homenagem ao Dia das Mães. Eu sou Vitor Hugo Tavares. E eu sou Paloma Gomes. E estamos em foco. O Enfoco de hoje começa com dois grandes eventos desse semestre. O Fórum Nacional de Libras e o Fórum de Negócios. O Fórum Nacional de Libras acontece no dia 13 de maio e terá a presença de Nelson Pimenta de Castro, primeiro ator surdo e fundador da editora LSB, e da pedagoga Mariana Gonçalves, especialista em educação de surdos. Já o Fórum de Negócios acontece no dia 19 de maio, com mesas sobre éticas nas organizações, empreendedorismo e a crise financeira global e os impactos na economia brasileira. Você já leu um dos LRDs produzidos pela faculdade? Não. Sabe o que são? Também não. Nós do Enfoco vamos desvendar o mistério. Estamos aqui com Márcia Moraes, diretora acadêmica da Faculdade CCA, e ela vai falar pra gente um pouco do que é o LRD. Márcia, fala pra gente. O LRD é o livro de referência da disciplina. Então, a ideia da elaboração desses livros foi do Valdir Lima, né? E o livro de referência da disciplina ele tem alguns objetivos específicos para cada disciplina. Tá? Ele é um material para servir de apoio, tanto para docentes quanto para estudantes. E o objetivo maior é fazer com que a ementa da disciplina esteja bem clara, né? O tipo de assunto que vai ser abordado em cada disciplina esteja bem claro, e que os estudantes não precisem fazer tantas anotações em aula, né? Possam prestar atenção, enfim, ao que o professor ou a professora estejam falando. Os materiais são escritos pelos professores, né? Como é que vocês escolhem os professores que vão escrever o livro? Bem, os docentes que escrevem os LRDs, a maior parte dos docentes são docentes que atuam nos cursos. Só quando nós não encontramos docentes que estejam interessados em desenvolver esse tipo de trabalho e que atuem nos cursos, é que nós procuramos docentes que estão fora da faculdade CCA. E quanto tempo, mais ou menos, eles dispõem para começar e para entregar esse material para vocês? Cada LRD demora, em média, 1 ano para ser elaborado. Né? Alguns menos, porque isso depende da velocidade de cada autor. Né? Tem autor que escreve 3, 4 capítulos de uma vez só, mas tem autores que demoram mais e precisam de mais tempo. E fora isso também, cada LRD passa por uma revisão muito acurada da Valdir Lima Editora. Tem uma equipe de editores, né, que trabalha com essa revisão. Então, o texto vai e volta várias vezes para os autores. Todos eles estão disponíveis na biblioteca, certo? Todos estão disponíveis na biblioteca. Sempre um livro é disponível primeiro em forma virtual, né? São disponíveis online através do site da faculdade e o acesso no espaço do aluno. E depois eles ficam disponíveis na biblioteca e na tesouraria, no caso de alguém querer comprar. Obrigada, Márcia. Nada. Já que falamos em livros, você vai descobrir agora quem foi o professor Brian McComish. Estou aqui com Denise Braga para te contar tudo sobre Brian McComish. Denise, quem foi o Brian McComish? Oi, Samantha, tudo bem? O Brian McComish foi o primeiro grande parceiro do Valdir Lima, nosso presidente do Grupo CCA. Eles começaram os cursos de inglês, começaram a escrever os materiais didáticos eles próprios e foram expandindo, foram crescendo juntos. E hoje em dia o Brian já não está mais trabalhando conosco, já se aposentou, mas durante um bom tempo ele foi o diretor do departamento de ensino, que fazia com que os professores fossem treinados, com que houvesse assistência das aulas para ver se as metodologias estavam sendo corretamente utilizadas, enfim, era o cara, né? E eu trabalhei muitos anos com ele, porque eu também era professora na época, enfim, uma figura
maravilhosa. É um irlandês baixinho, muito animado, sempre muito empolgado com tudo, dizendo sempre pra você que ele te convencia de absolutamente tudo, sabe? Agora, já na década de 90, ele foi instituído cônsul da Irlanda aqui no Rio de Janeiro e teve inclusive uma sala aqui no prédio da editora por algum tempo, por mais de um ano, se não me engano. Não sei se hoje em dia ele ainda é cônsul, acredito que não, porque ele se afastou, ele viajou, não sei nem se ele ainda está morando aqui no Brasil. Mas enfim, foi assim o braço direito do Valdir por muito tempo e por conta disso uma grande homenagem foi feita a ele, que foi o nome, né, da biblioteca. Isso. Em homenagem a ele. E por que, assim, especificamente a biblioteca, né? Não acredito eu que justamente por ter sido o pontapé inicial de toda essa empresa, de todo o grupo, a questão de terem confeccionado os livros, de terem escrito os livros, criado os livros do próprio curso, então eu acho que isso remeteu a que se fizesse essa homenagem a ele, dando o nome da biblioteca, né, de uma figura tão importante como o Brian McComish. Atenção, alunos do 7º período, fiquem ligados na data de entrega dos trabalhos finais. As monografias e os projetos devem ser entregues até o dia 19 de maio. No próximo bloco, acompanhe uma reportagem sobre o futebol dos alunos e saiba tudo sobre a Semana da Saúde. Voltamos em um minuto. Há uns 2 anos atrás, eu ganhei um livro de aniversário. Eu conheci o autor, ele é um autor de ficção científica chamado Ray Bradbury. O nome é Fahrenheit 451. É fácil de achar, aqui no Brasil tem edições de bolso dele. Ele se baseia numa ambientação mais futurista, mas o foco dele é a relação dos seres humanos com a informação. E esse livro conta a história de uma sociedade onde não existem mais livros, onde os bombeiros eles não funcionam para apagar um fogo ou salvar vidas, eles funcionam para queimar livro ou queimar qualquer vestígio de informação escrita. E é interessante esse paradigma do futuro sem informação e de como é que um futuro sem informação funciona em termos de tecnologia, de relações humanas. Mas o mais legal desse livro é a explicação do porquê os livros são queimados, o porquê as pessoas, ou pelo menos a maioria, não valoriza mais a leitura, não valoriza mais esse tipo de informação. Estamos de volta em Foco. E no bloco anterior você descobriu tudo sobre os fóruns de Libra e de negócios. E também sobre os LRDs, os livros produzidos pelos professores da Faculdade CCAA. A segunda Semana da Saúde acontece entre os dias 19 e 21 de maio. A semana inclui doação de sangue, palestra contra a dengue, vacinação e cuidados com a boca. Às quintas-feiras, os alunos de comunicação se reúnem para jogar futebol. Acompanhe o trecho do jogo da última quinta. Atirou, é gol, Gol! Ainda falando em esporte, os representantes do Comitê Olímpico Internacional, o COI, estão aqui no Rio para avaliar a candidatura da cidade para as Olimpíadas de 2016. Então você, carioca, vista-se de verde e amarelo, pendure suas bandeirinhas na janela, levante a bandeira do Brasil para que juntos possamos conquistar mais essa vitória. A produtora de filmes Brazuca está selecionando agentes culturais para a divulgação de filmes brasileiros. São 11 vagas e os agentes recebem um curso sobre o mercado de cinema. Para mais informações, acesse brazuca.com.br. Falando ainda em cinema, o professor André Escucato tem um projeto chamado Cinema de Poesia. Acompanhe o papo com Gabriele Damasio. Estamos aqui com o André Escucato, professor de multimídia, que vai falar um pouco sobre o projeto dele, Cinema de Poesias. Tudo bom?
Tudo bom. Eu queria que você falasse um pouco de como começou esse projeto e explicar o que é o cinema de poesias. Esse projeto partiu primeiro da dificuldade de se publicar versos nesse país, literatura. Então procurei fazer poesia com a linguagem cinematográfica e comecei exatamente a pesquisar como que isso poderia ser possível. Então, a partir de 2004, comecei uma série de alguns curtas investigando como que você poderia utilizar uma linguagem poética através do cinema, pesquisando todas as artes, a dança, a pintura, a música, a literatura. Então, foi desenvolvido o conceito de meta-arte, exatamente como você pode retirar elementos de uma arte para poder utilizar na composição de outras artes. E esse processo começou em 2004. Atualmente a gente tem cerca de 50 curtas, um média, um documentário, metade de longa-metragem, e a gente conseguiu uma boa repercussão. Então o cinema de poesia não é apenas a aproximação de poesia e cinema, mas sim uma pesquisa artística, uma ciência da arte, para que você possa estudar todas as artes do processo de comunicação entre elas e aplicar todo esse resultado na educação. E da onde surgiu essa ideia de fazer o cinema de poesias? É que eu ouvi, uma certa época, pessoas dizendo que é possível fazer poesia no cinema. Então, como a poesia no meio editorial um pouco restrito de publicação, isso me despertou um pouco a atenção. Então eu comecei exatamente a estudar um pouco de montagem, um pouco de edição, e percebi que tem várias relações comuns entre literatura e o processo da literatura de poesia com o processo das demais artes. Ele foi iniciado em 2004. 2004. E agora, em 2009, o que está tendo de novo? O que vocês estão produzindo de novo? Então, a gente produziu um vídeo ambiental Eleger a Vida, que ainda está esperando a finalização do João Gabriel, que vai realizar a música, mas a gente está parado um pouco na produção, que a gente está desenvolvendo uma tese no mestrado, que é exatamente a possibilidade de criar uma ciência da arte. Pela primeira vez na história da arte e da comunicação, a gente está estabelecendo conceitos práticos e teóricos para que você possa fazer uma pesquisa artística através do cinema com uma metodologia. Então a gente parou um pouco a produção agora para poder terminar essa tese, que até junho já deve estar terminado. E o projeto é realizado por você e por mais quantas pessoas? Por mim e Cristina Pinheiro, que é... Só vocês dois? Só nós dois, que é avaliar. E o desenvolvimento do curso também só feito por vocês dois? Exatamente, porque ela veio da área de teatro, de dança, bailarina, e a gente juntou exatamente eu do lado da poesia. O lado da arte dela. E ela da parte do teatro, da parte de literatura, porque você tem que ler muito para ter uma boa formação de ator. Então juntou essas duas artes e daí a gente começou a estudar toda a parte de edição, câmera. Então a gente faz todo o processo. Às vezes, desde a produção até a edição? A produção, a edição, trilha sonora, direção de atores, que era especializada, Cristina, em direção de atores. A gente fez Jesuí Jean Cocteau, que ganhou o prêmio de Festival de Cinema da Europa. A gente fez a trilha sonora desse curta também. A gente faz a distribuição. Então a gente faz todo o processo completo. Isso é até uma coisa boa, porque você fazendo todas essas etapas de produção, você começa a linkar. Tudo bem, eu posso ter um figurino vermelho, mas de acordo com a luz que ele passa, ele transforma em laranja. Então eu posso filmar desse jeito, com esse modelo de câmera, com essa cor, porque quando eu chegar na edição eu posso fazer isso na pós-produção. Então na hora que você vê todo o processo da realização do curta, do começo do roteiro até o final, você começa a brincar com essas linguagens artísticas. Então é uma coisa muito boa passar por todos esses processos de uma vez só. Nossa, muito legal. Amplia a criatividade. Deixa eu agradecer. E agora vocês vão curtir um pouco dos curtas que o André já produziu. Gostou dos nossos programas? Quer assistir os anteriores? Também estamos no Videolog. Acesse videolog.tv/labtv. E o Enfoco fica por aqui, mas nós temos um novo encontro na próxima segunda. Entre em contato pelo e-mail labtv.faculdadecca@gmail.com. Até o próximo programa. Agora vai vocês juntos, fala os dois juntos só. Até o próximo programa, fala. 3, 2, 1. Até o próximo programa.